Prosseguindo com a nossa classificação de ato administrativo ou de atos administrativos, nós agora veremos um outro critério que é objeto de muita controvérsia, inclusive entre os autores. É o critério da formação do ato ou da composição da vontade formadora do ato. Então, observe, quanto à formação do ato ou quanto à composição da vontade formadora do ato, pode-se falar em ato administrativo simples, complexo e composto. O ato administrativo simples é o que resulta da manifestação de vontade de um único órgão público, unipessoal ou colegiado. Perceba, meu amigo, que não importa se o órgão é formado por ou se a vontade, digamos, do órgão é manifesta através de um agente, que é o chefe do órgão, o seu representante, ou se a vontade do órgão é manifesta através de vários agentes por tratar-se de um órgão colegiado, como são os tribunais, como são as comissões. Não importa. O que conta é a quantidade de órgãos que manifestam a vontade. Se eu tenho o ato resultando da manifestação de vontade de um único órgão, não importa se esse órgão é singular ou se esse órgão é coletivo ou colegiado. Nós falaremos adiante, é nosso próximo assunto, sobre órgãos públicos também, e você vai conhecer adequadamente essa classificação de órgão singular e de órgão colegiado. Mas o importante é lembrar, o que vale mesmo é o número de órgãos que manifestam a vontade. Tá certo? Então, por exemplo, a decisão de uma comissão de licitação que inabilite uma empresa numa licitação, ou que desclassifique uma proposta, é um ato simples, porque resultou da manifestação de vontade de um único órgão, que é a comissão de licitação. Não importa que seja uma comissão, é claro, formada de vários membros, formada por vários servidores em regra. Ok? Porque há casos, eu estou dizendo formada por vários servidores em regra, porque há casos em que, há um caso particular em que a comissão pode ser totalmente formada por não servidores. Mas isso é outra história, isso é licitação, ok? Agora, ato complexo. Que se pensa por ato complexo? A gente pode dizer sinteticamente que o ato complexo é aquele que resulta da fusão de vontades de pelo menos dois órgãos públicos. Veja o slide. Ato complexo é o que se forma pela conjugação de vontades de mais de um órgão. Portanto, ele resulta da fusão de vontades de pelo menos dois órgãos públicos. O decreto. Imagine, não sei se você já teve a oportunidade de ver um decreto no Diário Oficial, por exemplo. Um decreto do chefe do Poder Executivo Federal, um decreto federal. Ele sempre virá assinado pelo presidente da República, representando o órgão Presidência da República, e por ministros de Estado, cada um representando o seu ministério. Os ministérios também são órgãos. Então, nós temos a vontade da presidência e a vontade de ministérios, portanto, temos as vontades de pelo menos dois órgãos públicos se fundindo para resultar num ato administrativo. Esse é um bom exemplo. Agora, há controvérsia sobre alguns atos. Isso já foi objeto de pergunta em prova. Por exemplo, nós sabemos que a nomeação para determinados cargos deve ser submetida à aprovação do Senado. A Constituição, no artigo 52, prevê essa possibilidade, ou, na verdade, estabelece que assim ocorrerá em relação a certos cargos e autoriza também a lei a prever em relação a outros. Mas, sendo mais claro, dirigentes ou diretores do Banco Central, a Constituição diz que os nomes devem ser submetidos à apreciação do Senado
para que o Senado os aprecie e, se o Senado os aprova, o presidente nomeia. Esse ato de nomeação, então, de diretor do Banco Central, seria um ato ou de ministro do Supremo, que segue o mesmo rito. Seria um ato complexo ou seria um ato composto? É aí que a doutrina se divide. Nós temos autores, por exemplo, como José dos Santos Carvalho Filho, que entendem que um ato como esse que referi, que requer a aprovação do Senado, seria um ato complexo. Na visão desse autor e de outros, o Senado interfere para a formação do ato. Já autores outros, como por exemplo a professora Maria Silvia Zanella, entende que esses atos em que há aprovação de um outro órgão, como esses que referi, de nomeação do ministro do Supremo, de nomeação dos diretores do Banco Central, seriam atos compostos. Daqui a pouquinho nós veremos os atos compostos. E em prova, o que é que nós vamos seguir? A questão que apareceu sobre o assunto foi elaborada pela banca CESP. E o CESP entendeu que esse ato que requer a aprovação do Senado é um ato complexo, seguiu José dos Santos Carvalho Filho. Todavia, nós cremos que em provas da Fundação Carlos Chagas, a tendência seja seguida a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que entende que atos como esses que referi, que requerem a aprovação do Senado, repetindo, como nomeação de diretores do Banco Central, nomeação de ministros do Supremo, nomeação de dirigentes das agências reguladoras, porque as suas leis assim o preveem, seriam atos compostos. Então esteja bem atento para uma questão que trate do assunto. E observe também, é claro, quem elaborou, qual foi a banca que elaborou a questão, porque infelizmente há divergência entre os autores. Tá certo? Então, o ato complexo, de qualquer modo, é aquele que resulta da fusão de vontades de pelo menos dois órgãos públicos. A doutrina diz que essas vontades são homogêneas e elas são manifestas para que o próprio ato venha a existir. O mais comum em prova é eles cobrarem do candidato esse conceito. Também vale aqui lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que o ato de aposentadoria de servidor público é um ato complexo. Mas por que o ato de aposentadoria, na visão do Supremo, seria um ato complexo? Porque entende aquela Corte de Justiça que o ato de aposentadoria só está aperfeiçoado, só está completo, com a manifestação do Tribunal de Contas concedendo-lhe registro. Não sei se você sabe, mas pela Constituição, está lá no artigo 71, inciso 3, os atos de aposentadoria, reformas e pensões são remetidos ao Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas os aprecie, verifique se eles são legais e, se eles estiverem de acordo com a lei, o Tribunal de Contas concede o registro. Então, para o Supremo Tribunal Federal, é com esse registro que o ato estará acabado, que o ato estará completo, que o ato estará aperfeiçoado. Então, com base nesse juízo, o Supremo Tribunal Federal afirma que o ato de aposentadoria é um ato complexo, porque ele resulta da fusão ou da conjugação